Imagine um mundo onde as bordas do mapa eram desenhadas por especulação, onde o desconhecido era preenchido com monstros e também com terras lendárias. Em meio a essa era de ouro da navegação, um mercador florentino levantou a hipótese mais revolucionária da sua época, que as terras descobertas por Cristóvão Colombo não eram as Índias, mas um continente inteiramente novo. Eu sou Barbosa, estou me graduando em História, seja bem-vindo a Castle Rock e hoje nós vamos entender, conhecer e até por que não navegar pela vida e pelo legado de ninguém mais, ninguém menos que Américo Vespúcio, o homem que viu o seu nome ser eternizado no mapa mundi. Bom, hoje nós vamos passar pelo Atlântico Sul do século XVI para entender como que um italiano a serviço de Portugal e da Espanha foi o primeiro a chamar o Brasil de Novo Mundo. Esse é o tema do episódio de hoje. Vamos conhecer todo o contexto geral, entender como que a história se desenrolou e também como que as coisas acabaram acontecendo. Bom, vamos lá. Parte bibliográfica. O Américo Vespúcio nasceu em Florença em 9 de março de 1451 e morreu em Sevilha a 22 de fevereiro de 1512. Certo? Certo. Mas tudo bem, o que esse cara fazia da vida, né? Em alguns momentos, a gente até pode ouvir sobre ele na escola, mas nem sempre, nem sempre, porque muitas vezes não é possível de entrar tanto nessas outras partes da era das navegações. Mas, voltando aqui, não perdendo o fio, ele foi um mercador, um navegador, um geógrafo, cosmógrafo italiano, né? E explorador de oceanos a serviço dos reinos da Espanha e também do Reino de Portugal, que viajou pelo então chamado Novo Mundo, né? Além de viajar, porque ele também não fazia só isso, e de ser comerciante, ele escreveu bastante sobre essas terras que estão ao ocidente da Europa, certo? Agora, como representante de armadores florentinos, o mercador e navegador Vespúcio encarregou-se em Sevilha do aprovisionamento de navios para a segunda e terceira viagens de Cristóvão Colombo. Supõe-se também que ele tenha participado de incursões pelo Atlântico desde 1497, mas aqui fica ainda um ar de suposição. Fato é que, em meados de 1499, ele passou ao longo da costa norte da América do Sul, acima do rio Orinoco, como integrante da expedição espanhola de Alonso de Ojeda, a caminho das Índias Ocidentais. Bom, o Vespúcio foi o primeiro a demonstrar que o Brasil e as Índias Ocidentais não representavam regiões periféricas do leste da Ásia, como era inicialmente ali pensado por Colombo, mas seriam então massas de terra totalmente separadas e até então desconhecidas do Velho Mundo. Coloquialmente conhecido como Novo Mundo, este segundo supercontinente passou a ser chamado de, entre aspas, América, derivado de Américus, a versão latim feminina do primeiro nome de Vespúcio. Bom, isso daqui foi um resumão, um apanhado geral do que a gente vai ver ao longo do episódio de hoje, certo? Então, agora vamos entender o prelúdio das coisas, né? Como tudo começou, como as coisas começam a se desenrolar e, enfim, entender um pouco mais sobre a vida dessa figura. Bom, vamos lá. Bom, algumas pessoas pensam que ele foi o terceiro filho de Nastadio Vespucci, que era ali um notário e acomodado comerciante florentino, e de Lisa di Giovanni Mini. Porém, não foi mais ou menos isso. Ele, na verdade, foi o segundo filho do casal.
E o seu tio foi ninguém mais ninguém menos que o ilustrado frade dominicano Giorgio Antonio Vespucci, dono de uma das principais bibliotecas da cidade e que teve ali um papel importantíssimo na educação do jovem Américo Vespúcio. Mas aí vocês podem pensar, podemos todos nós nos questionarmos sobre quem eram os Vespucci, quem eram essa família. E, graças a isso, podemos dizer que os Vespucci eram uma das famílias florentinas mais importantes daquela época. Donas ali de uma grande extensão de terra fora da cidade, em Peretola, atualmente um subúrbio de Florença. Fizeram fortuna no comércio da seda e tinham, além de tudo, um palácio em Florença, muito bem situado a noroeste, perto da Porta del Prato, então chamado Porto della Cana, que era ali por si um distrito de Santa Lúcia de Ognissanti. Mas essa localidade assim não é tão essencial para a gente compreender o episódio nesse primeiro momento. Diversos membros da família, eles haviam ostentado cargos importantes, por inclusive muitas gerações em Florença. Por conta disso, o jovem Vespúcio estudou sob a direção do seu tio, lá o Jorge, ou o Giorgio, se vocês preferirem, que lhe falou de Ptolomeu, de Aristóteles, e ele provavelmente conheceu Toscanelli, o geógrafo florentino e comerciante que se correspondia com o rei de Portugal e com o próprio Cristóvão Colombo. Além disso, uma coisa que nós podemos dizer é que vários dos Vespucci já haviam estado ligados ao mar ao longo dos anos, certo? Isso, inclusive, é uma curiosidade. Mas aí, dando sequência, vamos lá. O jovem Américo começou a sua carreira ali em Paris, como secretário particular de um primo, esse primo que se chama Guid'Antonio Vespúcio, que exercia ali o papel de embaixador de Florença na capital francesa, e que depois se dirigiu a Roma e Milão com o mesmo emprego, enfim, se manteve. Posteriormente, o Guid'Antonio foi nomeado magistrado, ou confaloniero, chefe de Florença. Mas o Américo começou a trabalhar para um novo ramo da família Médici, que na ocasião dirigiam o jovem Lorenzo di Pier Francisco del Médici e o seu irmão Giovanni. Bom, para além disso tudo, ele viajou por causa do trabalho a diversas partes da Itália e visitou também diversas vezes a Espanha, até se estabelecer lá em Sevilha no outono de 1492. Vale lembrar aqui que em 1492 o Colombo já tinha partido na sua primeira viagem e nesse ano descobriria, podemos dizer assim, a América. No ano seguinte, colaborou com o seu amigo Juanotto Bernardi, que ajudava os Médicis desde 1489. E segundo um dos biógrafos de Américo Vespúcio, a sua ambição havia sido alentada, podemos dizer, pelo que Colombo tentara e, segundo ele, não conseguira. Isso é, chegar à Índia pelo oeste. Esse era o seu grande objetivo. Daí, sua participação na expedição de Alonso de Ojeda, entre 1499 e 1500, e daí ter aceitado o encargo de seguir o litoral do continente sul-americano por ordem do rei de Portugal entre maio de 1501 e o verão de 1502, quando ali percorreu o litoral brasileiro. Nas suas viagens à América, o Américo Vespúcio também se dedicou ao tráfico de indígenas escravizados levado a Cádiz, na Espanha. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa comentar. É uma informação essencial de ser dita. Muitos dos navegadores que têm um grande papel na história, que tiveram um grande papel na história, geralmente estão envolvidos em tráficos de pessoas escravizadas.
certo? Isso é uma coisa que deve ser pontuada e que deve ser mencionada, porque muitas das vezes nós acabamos não tendo a dimensão de que esse tipo de coisa, esse tipo de crime acontecia. Então, por conta disso, é sempre bom ressaltar que sim, houveram diversos navegadores que foram, sem dúvida, importantes, extremamente importantes, não é? Mas que tem isso na sua biografia, tem esse traço na sua história. E o Américo Vespúcio se inclui entre eles. São todos os navegadores? Não, não podemos dizer também que todos fizeram assim, mas que há uma parcela substancial deles, isso com certeza há. Bom, voltando à expedição, foi uma expedição costeira de 1501 a 1502, na qual o Américo Vespúcio participou a convite do rei Dom Manuel I, e ela ocorreu no rescaldo imediato do, entre muitas aspas, achamento do Brasil pela armada de Pedro Álvares Cabral em abril de 1500. Após o regresso dessa frota, tornou-se imperativo para a coroa portuguesa explorar e principalmente mapear o novo litoral para garantir a sua soberania à luz do Tratado de Tordesilhas, assinado ali em 1494. O que era, relembrando o Tratado de Tordesilhas, era basicamente o seguinte: esse tratado ele dividiria o mundo entre Portugal e Castela, ou Espanha, se preferirem, através de uma linha imaginária a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. E a definição, a delimitação correta dessas novas terras era vital para assegurar que pertenciam ao hemisfério português. Aqui eu trago uma, podemos dizer, curiosidade, porque é uma informação externa às fontes. Então, tem-se essa noção, mas, enfim, né, é uma informação que pode ser tida como curiosidade. Foi durante essa específica viagem de exploração que o Vespúcio se convenceu de que o imenso litoral não pertencia à Ásia, mas sim a um continente inteiramente novo, cunhando ali a expressão de Novo Mundo, que levaria o cartógrafo Martin Waldson Miller a batizar o continente de América em sua homenagem. Mas aqui, como eu disse, é uma informação externa às fontes e nós não podemos comprovar por A mais B que realmente foi assim. Fato é que é uma curiosidade até que interessante. Bom, mas voltando para o tema, não perdendo o fio mais uma vez. Apesar do entusiasmo inicial das explorações durante todo o reinado de Dom Manuel I, o território brasileiro permaneceu em uma posição secundária. Isso aqui, inclusive, é o que a gente aprende ali em história geral ao longo do ensino médio, no começo do ensino médio, né, ou ao mesmo tempo no fundamental. Enfim, o litoral que o Vespúcio ajudou a reconhecer foi, numa primeira fase, entregue aos interesses comerciais privados, focados unicamente na extração do pau-brasil, enquanto a atenção central e os recursos da coroa se concentravam na consolidação do lucrativo Estado da Índia e no comércio asiático de especiarias. Isso daqui também vale a pena a gente entender para compreender de uma forma geral todo o contexto. Contudo, as informações que foram recolhidas nessas viagens atlânticas tiveram um impacto bem revolucionário e imediato na evolução da ciência náutica e da cartografia europeia. Por quê? Porque o reconhecimento exato dos contornos da América do Sul integrou-se rapidamente em documentos cartográficos fundamentais, como o Planisfério de Cantino, de 1502, que inclusive já ilustrava os resultados das viagens de Cabral e apresentava o meridiano de Tordesilhas assinalado. Aqui nós também podemos apontar que, poucos anos depois, obras como o livro de Marinharia de João de Lisboa, lá de 1514, apresentariam já contornos incrivelmente precisos de grande parte da América,
evidenciando ali um profundo conhecimento geográfico acumulado a partir dessas primeiras viagens exploratórias de reconhecimento. Mas enfim, agora daqui para frente a gente vai entender um pouco de como que foi mais especialmente a passagem de Américo Vespúcio pelo Brasil. Em 13 de maio de 1501, a serviço do rei Manuel I de Portugal, partiu de Lisboa na expedição de Gonçalo Coelho, constituída por 3 naus, cujo objetivo era investigar as potencialidades econômicas e explorar a recém-descoberta costa do Brasil, Américo Vespúcio. Bom, munidos ali de um calendário litúrgico, começaram a batizar os lugares onde atracavam com o nome dos santos nos seus respectivos dias. E aí vocês me perguntarão, como assim? E eu lhes direi, em 16 de agosto alcançaram o Cabo de São Roque, litoral do atual Rio Grande do Norte. Bom, aos 28 dias do mesmo mês, ou seja, também de agosto, avistaram o promontório do litoral de Pernambuco, que já havia sido descoberto pelo navegador espanhol Vicente Yanes Pinzón em 26 de janeiro de 1500, batizando-o como nome de Cabo de Santo Agostinho. Em 1º de novembro de 1501, chegaram à reentrância denominada Baía de Todos os Santos. Continuaram a percorrer a costa até entrar a 1º de janeiro de 1502 na Baía do Rio de Janeiro. Ainda naquele mês, atingiram Cananéia, ponto mais ocidental ao qual, em virtude do Tratado de Tordesilhas com a Espanha, poderiam aspirar os portugueses, e logo prosseguiram sua viagem rumo ao Rio da Prata. Além disso, uma outra curiosidade que nós podemos trazer e afirmar é que alguns historiadores dizem que em 1501 a armada era comandada por Gaspar de Lemos e não por Gonçalo Coelho. Mas enfim, isso daqui também é uma outra curiosidade. Ainda falando sobre a vida dele, podemos dizer que em 1503 o Vespúcio retornou ao Brasil, só que dessa vez ele estava comandando um navio da frota de Gonçalo Coelho, armada inclusive por cristãos novos associados a Fernão de Noronha. Bom, o que aconteceu? Ele se perdeu do resto da armada e com isso ele carregou o navio de pau-brasil ao sul da Baía de Todos os Santos e desembarcou em Lisboa em 18 de junho de 1504. Com isso, ele afirmou então haver estado em um novo mundo, ao qual chamaria Novus Orbis, porque os antigos o desconheciam, então por conta disso era Novo Mundo. Disse também, segundo o historiador Hugh Thomas, que desejava retornar e chegar ao Oriente pelo sul, aproveitando-se dos ventos austrais, mas cabe aqui a gente dizer que ele nunca o fez. Em 1505, em Sevilha, naturalizou-se espanhol. De 1508 até a sua morte, ele foi o piloto-mor da Casa de Contratação das Índias. Integrava com Juan de la Cosa, Vicente Yanes Pinzón e Juan Díaz de Solis a Comissão de Conselheiros Reais que se reuniu em Burgos em 1505 e decidiu fundar a Casa de Contratação, criando os cargos de piloto-mor, geógrafo e cartógrafo. A nomeação de piloto-mor recaiu nele próprio, que, como desejava o rei, deveria dividir seus conhecimentos com os pilotos espanhóis e convencê-los a usar métodos astronômicos para determinar a longitude quando estivessem no mar, em vez ali de estimativas vagas. Como tal, ninguém poderia pretender pilotar naves, nem cobrar salário de piloto, nem patrão algum poderia aceitá-lo a bordo até que fosse examinado por Vespúcio, que inclusive lhes pediria, ou não até, um certificado de aprovação. O piloto-mor deveria, portanto, ser uma espécie de professor que dirigisse uma escola de capitães de barco em sua casa de Sevilha. A popularidade que foi trazida pelas narrativas das suas viagens converteu-o num dos autores mais vendidos à época,
né? Já que, como nós mencionamos, o cartógrafo Martin Wanson Miller foi quem primeiro nomeou o novo continente de América em sua homenagem. E aí, agora nós podemos dizer: e se no mundo existisse algum paraíso terrestre, sem dúvida não deve estar muito longe desses lugares. Bom, o novo mundo já foi muito melhor. Dito isso, ele morreu em 1512 em Sevilha por malária e foi enterrado em um hábito franciscano. Além disso, foi sepultado na abadia de Ognissantin, em Florença, na Toscana. Bom, isso é um pouco do trajeto percorrido por Américo Vespúcio, da sua história de vida, da sua biografia. É claro que é uma coisa mais resumida, nós não temos tantas informações, nós não temos a compreensão de muitas coisas, mas eu quis trazer esse vídeo porque, como dissemos no começo, há poucos dias atrás foi até aniversário de Américo Vespúcio. Então, eu achei que seria um conteúdo interessante. Dito isso, espero que você tenha aprendido mais coisas, que você tenha gostado do episódio. Fiquem bem e não se esqueça, caso você esteja assistindo pelo YouTube, de dar um like, uma curtida, ou pelo Spotify, de nos avaliar com 5 estrelas. E claro, também, né, por que não, deixe o seu comentário, deixe uma dúvida, uma crítica, um elogio, enfim. Comenta aí que eu vou estar dando uma lida futuramente. Dito isso, fiquem bem e até o próximo episódio.